Passou um feriadão, tá chegando um feriadão ainda maior. Mês de abril tá recheado aí de feriados. E aí muita gente gosta, é claro, né? Que aí não vai trabalhar, ou não vai pra escola, não vai fazer nada, vai ficar tranquilo, vai descansar. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que não gosta desse monte de feriado, que acaba atrapalhando os planos, atrapalhando a produtividade. E aí, Alexandre, como é que a gente fica aí nesse fogo cruzado, né? De muita gente gostando do feriado, outros não. Como é que a gente faz para se adaptar o nosso corpo, adaptar a nossa mente a essas pausas aí que o calendário nos impõe? A primeira pergunta que a gente pode começar fazendo é a seguinte: nós estamos entre feriados, né? Como você falou. E a pergunta é: esses feriados, eles me trazem alívio ou preocupação? Olha só, uma pergunta importante que a gente pode se fazer justamente diante dessa situação. Esses feriados, eles me causam um alívio, uma oportunidade, ou esse feriado é algo que vai me preocupar porque ele pode me atrapalhar, ele pode lhe impedir que eu desenvolva algum trabalho, ou que eu não saiba de fato desligar e assim o feriado, na verdade, é um empecilho. O feriado eu vou talvez ter que ter contato com família, isso é um problema. Então, essa pergunta é uma pergunta que precisa ser feita, é uma autoavaliação. Uma pergunta que você faz para você, para saber ali como você lida com esses momentos de pausa, se de fato você faz essa pausa. Porque diante de um feriado, de uma situação como essa, se você, comumente, no seu dia a dia, não faz pausas para você, se no dia a dia você tem uma exigência por uma produtividade constante, se você diz assim, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, se você é uma pessoa que talvez nem esteja percebendo, mas você está se afastando das pessoas, se você acredita que ter um tempo vago é coisa de preguiçoso, ou você se sente até culpado por isso, então tudo isso vai gerando uma certa ansiedade e que pode te levar a um certo problema no momento de você usufruir de feriado, férias, pontos facultativos, etc., pode te levar ali um prejuízo e você não saber ali parar e descansar. E isso, em geral, desenvolve ansiedade. Veja bem, algumas pessoas entram de férias ou têm um anúncio de férias, elas pegam ali 15 dias ou pegam 30 dias, e algumas pessoas pegam 30 dias e até retornam antes porque ficam tão ansiosas para voltar e para complementar algumas questões de trabalho. Outras ficam ansiosas também por causa da forma como o mercado se distribui hoje, ou seja, entram de férias e ficam com medo de serem mandados embora, como se você não estivesse trabalhando e não estivesse gozando de um direito. Então, tudo isso é algo que nós temos que saber lidar no cotidiano, saber pausar, saber parar, tirar um tempo para você, até porque a própria expressão ócio, ela tem relação com o cuidado de si, né? Como que você pode cuidar do outro, fazer uma gestão de tempo, gestão de pessoas, como você pode ter um cuidado familiar se você não se cuida também. Então, o ócio não necessariamente é algo ruim, pelo contrário, é diferente do tédio, que é o desgaste do tempo. Agora, você citou aí um ponto importante, muito importante, Alexandre, que é essa preocupação que as pessoas têm. Eu acho que nós temos, digamos, dois cenários aí, né? Primeiro, o cenário daquelas pessoas que estão empregadas, eventualmente ficam tensas com a possibilidade, talvez, de falar assim, e se descobre que eu não sou tão necessário assim. Eu acho que isso passa muito pela cabeça das pessoas. E também tem a daquelas pessoas que tem de estar na sua atividade, infelizmente por conta da pandemia, infelizmente no caso de muita gente também, elas acabaram tendo de se atirar num ramo próprio, né, de empreendedorismo, de ter que tocar o seu próprio ganha-pão. Isso é um outro problema, né? É bom a gente talvez não confundir muito, porque no caso de comerciantes, por exemplo, que acabam tendo de fechar ou têm a sua atividade reduzida, eles estão também preocupados com o seu desempenho financeiro. Eu acho que era bom a gente separar, porque você está falando aí, imagino eu, principalmente daquelas pessoas que têm o direito de folgar, mas esse direito acaba sendo um tormento. Há diferenças, não? Perfeito, Cacá. Há muitas diferenças, sim. E é preciso colocar um certo limite. Por exemplo, se você está empreendendo, é fundamental que você coloque um limite no tempo, no espaço e na vida financeira. Algumas pessoas até confundem, né?
a sua vida financeira do seu CPF com o seu CNPJ. Então, a questão do tempo de você ali oferecer um serviço, uma prestação de serviço, na qual você acaba ficando ligado 24 horas. Quando a gente acaba empreendendo, é comum você se dedicar para que o seu empreendimento, você tenha uma sensação de posse, de pertencimento, que ele dê certo. Mas muitas vezes, para que ele dê certo, você precisa descansar também, colocar limite nos seus trabalhos, nos seus clientes, no seu tempo, no seu espaço e administrar também esses momentos de pausa. E também quem está com um emprego, ou seja, empregado, tem um vínculo, né, que tenha uma clareza quanto a isso, desse direito de férias, né. Infelizmente algumas empresas têm essa cultura, né, de que não, aqui nós não tiramos férias, aqui nós não descansamos, e aí acaba sendo, usando a sua expressão, né, Cacá, um tormento. Um tormento que vai gerando medo, vai gerando ansiedade, vai gerando incertezas e insegurança diante do seu retorno ao trabalho. E você perceber ali, olha, eu realmente era uma pessoa totalmente substituível, né? E é preciso que a gente saiba lidar com isso para que a gente possa não entrar também ali no risco de viver um assédio moral. Agora, Alexandre, não sei se a gente pode enveredar por esse lado, mas tem uma obra famosa, Domenico de Masi, italiano, que fala a respeito do ócio, sobre a necessidade do ócio, o ócio criativo é o nome dessa obra. É necessário mesmo a pessoa ter esse ócio, Alexandre, quer dizer, é necessário a pessoa ter esse descanso para melhorar a sua produtividade? Sim, Cacá, ele é fundamental. O ócio é quando você não tem um certo compromisso ali com uma produção, com uma produtividade no sentido de entregar resultados ou coisas que você tem que ali mostrar consequências. O ócio, às vezes, é algo que é muito importante, mas que não necessariamente você consegue mostrar, ter uma certa mensuração, não é visível, às vezes, a importância do resultado do ócio, porque às vezes o ócio você vai se dedicar a quem? A você mesma. E isso pode ser realmente aquele momento na qual você não faz nada, às vezes nada é melhor do que não fazer nada, ou você faz uma leitura, ou você faz um estudo, ou você simplesmente aprecia uma viagem, você aprecia onde você está, você se torna até mesmo turista do seu bairro, dependendo. O ócio, ele é essencial para a saúde mental. Sem ócio, não há saúde mental. Sem ócio, não há saúde mental. É claro que o ócio, pessoal, não pode ser confundido com o tédio. Não se trata ali de você ter um tempo na qual você se sente cada vez mais angustiado, aquele tempo em que você percebe que, mesmo você talvez descansando numa praia, numa montanha, num sítio, no cinema, você não descansa, você se sente mal por estar ali, você sente que o tempo está passando e a vida está te comendo e nada está rendendo. É diferente do ócio. O ócio, ele é ativo. O ócio, ele tem relação com o quê? Com esse descanso ativo, com esse momento que você dedica para você, porque só assim você é capaz de cuidar da sua saúde mental também e se desenvolver enquanto pessoa, né? Porque no ócio você não tem um compromisso empregatício ou algo assim, é algo que você faz por prazer e que vai ali te gerar um valor, nem que seja um descanso. Agora, Alexandre, só para a gente finalizar, lá no começo, quando eu introduzi o assunto, você falou, né, a pergunta a ser feita, como que eu encaro esse feriado, né, uma oportunidade, como que eu vejo, né, vejo ele de forma positiva, de forma negativa, e aí lembrando também que muitas pessoas encontram no trabalho uma certa fuga de problemas pessoais, né? Descontam no trabalho algo que estão passando e que não querem encarar. E a pessoa foca toda a sua energia na sua profissão, todos os dias, evitando, às vezes, né, ter que enfrentar algum tipo de problema. E aí, quando chega num feriado tão prolongado, não tem trabalho para ir, não tem outra atividade para desempenhar, se vê ali imerso naquele universo. Você até deu um exemplo, talvez tenha que encontrar alguém da família, algum amigo, pessoas que ela não estava querendo naquele momento ter contato. Então, o feriado também, ele tem esse fator, né, Alexandre, de que às vezes a pessoa, o que ela usa como fuga não pode usar naquele momento e ela vai ter que acabar encarando, né? Isso é muito importante. Você acaba tendo que enfrentar relações sociais que você foge por meio do trabalho, né? E o trabalho pode ter vários
sentidos, né? Ele pode ter um sentido produtivo, ele pode ter também na origem da própria palavra tripalium, que é um castigo, né? Na qual você ali tinha uma espécie de tortura, né? O trabalho não pode ser prazeroso, o trabalho não pode te realizar, o trabalho, enfim, né? Tem um risco, Leandro, de você usar o trabalho como uma fuga e assim tornar o trabalho um problema. Então você tem um problema fora do trabalho, usa o trabalho como fuga, só que você acaba se excedendo, você acaba se afogando no próprio trabalho, e aí vai ser um novo problema. Você vai encontrar um trabalho outro problema. Mas algumas pessoas também vão criando novos sentidos para o trabalho. Olha, eu conheço algumas pessoas que o trabalho era cansativo e, por exemplo, tiveram 1 ou 2 filhos e fala que, bom, é no trabalho que eu descanso. Então, isso pode acontecer, né? A construção do sentido do trabalho é muito particular, né? Mas é importante que você saiba o lugar do trabalho na sua vida e justamente dessas pausas que elas possam te contemplar, que elas não sejam castigo ou algo ruim, né? Pelo contrário, não basta pausar fisicamente, você tem que de fato se entregar para esses momentos de pausa e que você não fique com a ansiedade e a preocupação de uma produtividade ou de entregar um resultado, porque senão você vai adoecer e aí sim você vai para a força, você vai acabar parando obrigatoriamente e da pior forma possível. Tá certo, Alexandre. Bom feriadão tá chegando para você. Aproveite bem seu ócio. Descanse bastante. Com certeza, vou aproveitar esse ócio da melhor forma possível, de se desligando totalmente.